E aí, pessoas? Tudo em cima, né? Espero que sim. Bem-vindos aí novamente ao canal. E hoje a gente vai bater um papo, então, sobre resoluções de equações de segundo grau. Bom, como eu expliquei no vídeo anterior, nós temos dois tipos de equações de segundo grau, que são as incompletas e as completas, né? Bom, as incompletas e as completas, elas se diferenciam por conta de duas coisinhas. Uma delas terá essa lei de formação aqui, ó, com B e com C diferentes de zero. Nesse caso aqui são as completas, né? Isso que eu coloquei as completas embaixo. Então, quando você tiver todas diferentes de zero, aí a gente tem uma completa. O A, né, ele já tem que ser diferente de zero, porque senão não seria uma equação de segundo grau. E as incompletas? Aí as incompletas a gente pode ter de duas maneiras. A gente pode ter, deixa eu só tirar o risco aqui, né? A gente pode ter ela dessa forma aqui, ó, ax quadrado mais bx igual a zero, ou seja, nesse caso aqui, ó, o c é zero, tá? A gente pode ter ax quadrado mais c igual a zero. Nesse caso aqui, o b é zero, né? Porque ele não está aqui. E a gente tem uma terceira forma, que é a melhor de todas, que é quando você tem apenas isso aqui, ó, ax quadrado é igual a zero. Ou seja, tanto b quanto c são zero. Bom, todas essas quatro maneiras de se escrever uma equação de segundo grau podem ser resolvidas de uma mesma e única maneira. Mas essa mesma e única maneira eu somente recomendo para as completas, tá? Que no caso aí estará contida em vídeos posteriores, não agora. Quando você tiver situações assim, eu sugiro fazer de uma maneira mais simples. E é isso que eu vou explicar para vocês hoje. Vamos começar com a mais simples de todas, que é essa daqui, ó. Então, como que a gente resolve uma equação de segundo grau incompleta quando tanto B quanto C forem zero? Bom, então vamos lá, a gente tem que pegar esse jeitão aqui. Eu vou colocar aqui alguns exemplos, tá? Tendo esse mesmo perfil. Vamos lá, vamos supor que a gente tem assim, ó, x ao quadrado igual a zero, é o primeiro, né? Vamos colocar aqui x ao quadrado, 2x ao quadrado. Não, vamos colocar o número inteiro, bonitinho primeiro, né? 1x ao quadrado, 4x ao quadrado igual a zero. E vamos colocar aqui 3x ao quadrado, vou colocar negativo agora, igual a zero. Quando você tiver uma situação dessa, que na minha opinião é a mais simples, né, de se resolver, na minha opinião não, é a mais simples mesmo, basta você fazer o quê? Ó? Nesse caso aqui não tem número para passar dividindo, porque como não tem somas e o x já está isolado, você não tem que passar nada para a direita e não tem que passar nada para a esquerda. Então é só passar esse número que está aqui dividindo e depois perguntar quais números que ao quadrado dão esse cara que está aqui. Só que nesse tipo de situação, quando você passar alguém dividindo, tipo 4, ó, vai ficar 0 dividido por 4, que é o quê? 0. Ó, passa o menos 3 dividindo aqui. Vai ficar 0 dividido por menos 3, que é o quê? 0. Então, quando você tiver esse tipo de situação aqui, ó, o resultado é sempre 0. Por quê? Quais os números que ao quadrado dão 0? 0. Então, nesse caso aqui, x é 0. E nesse caso aqui, x também é 0. E nesse caso aqui, x também é 0. Agora, não é porque você tem uma respostinha simples dessa que você pode esquecer de colocar o conjunto de solução. Então, o conjunto de solução da primeira é 0, o conjunto de solução da segunda também é 0, o conjunto de solução da terceira é 0. Ou seja, quando você tiver uma situação dessa daqui, o resultado da sua solução vai ser sempre 0. Que é um pouquinho diferente de quando você tiver uma situação dessa aqui. Então, vamos descer aqui um pouquinho, só para não apagar. Ó.
Quando você tiver uma situação dessa, ou seja, onde somente o b é zero. Então, vamos colocar aqui alguns exemplos para a gente resolver. Ó. Vamos lá. X ao quadrado menos 9 é igual a zero. Vamos colocar aqui 2x ao quadrado menos 8 igual a zero. Vou até trazer ela um pouquinho para cá para colocar mais uma terceira. E vamos pensar numa assim também. Ó. 5x ao quadrado igual a 10. Ah, mas isso aqui é igual ao anterior? Não. Aqui é 10, ó. Aqui não é zero. Quando você passar esse 10 para o lado esquerdo, aí você vai ter algo desse tipo aqui, ó. Tá certo? Então, o b e o c vão ser zero quando você perceber que de cá é zero e aqui não tem nenhuma soma ou subtração. Então, vamos lá. Como que a gente resolve esse tipo de equação? Bem simples. Do jeito que você resolve a equação de primeiro grau. Isola o x. Então, tudo que não tem x vai para o lado direito. Tudo que tem x fica do lado esquerdo. Bom, aqui o x ao quadrado já está do lado esquerdo. Então, vou passar o 9 para o outro lado. E aqui você faz a seguinte pergunta. Quais os números que ao quadrado dão 9? Bom, tanto 3 ao quadrado quanto menos 3 ao quadrado dão 9. Ah, então o resultado aqui ó, vai ser mais ou menos 3. Vamos lá, tudo que tem x para um lado, tudo que não tem para o outro. Então, 2x ao quadrado vai ser 8. Agora a gente passa o 2 dividindo, né? Então, x ao quadrado é 4. Quais os números que ao quadrado dão 4? Mais ou menos o 2. Bom, aqui tudo que não tem x já está do lado direito. E tudo que tem x já está do lado esquerdo. Então, aqui agora é só passar o 5 dividindo 10, né? 5 dividindo 10 vai dar 2. Quais os números que ao quadrado dão 2? Ah, aqui é interessante. Por quê? Porque aqui agora a gente não tem raiz exata, né? Quando a gente escreve dessa forma aqui, na verdade, o que a gente está fazendo nessa pergunta, né? A gente está fazendo assim, ó. Vamos pensar daqui, ó. X ao quadrado é igual a 4. Muita gente, de forma errada, pensa que isso aqui é simplesmente fazer isso aqui. Por que está errado? Porque uma coisa é você extrair raiz quadrada de 4, que é 2, somente 2. A raiz quadrada de um número é sempre um resultado positivo, né? Ou zero, né? Se for a raiz quadrada de zero. Então, quando você escreve dessa forma, você está jogando uma resposta fora, que é a negativa. Porque isso aqui não é simplesmente a raiz quadrada de 4. Né? A raiz quadrada de 4 ela está na resposta. Por quê? Porque o 2 positivo está aqui. Mas a gente tem o outro lado também. Então, quando você pensar dessa forma, você não pode esquecer o seguinte. Não é errado você pensar na raiz quadrada de 4. Mas você tem que pensar nela com o resultado positivo e o negativo. A raiz quadrada de 4 é 2. Mas os números que elevados ao quadrado dão 4, existe um positivo e um negativo. Tá? Feito isso, então, tendo explicado para vocês, quer dizer que o resultado disso aqui vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 2. Ah, mas por que faz isso daqui? Porque, na verdade, é como se a gente estivesse fazendo essa operação aqui. Ó. Extrair a raiz quadrada dos dois lados. Entendeu? Então, essa, na verdade, se você quiser pensar em raiz quadrada, é essa operação que está sendo realizada. E aí é o seguinte, ó, aqui dentro tem um x ao quadrado. Então, como que esse lado de cá fica igual ao lado de lá? Né? Tá vendo? É isso que a gente tem que analisar. Por isso que a gente tem o mais ou menos. Por quê? Porque aqui, quando você extrai a raiz quadrada de um número ao quadrado, a gente não pode esquecer que quem está aqui pode ser positivo ou negativo. Então, é como se esse número aqui, ó, é como não, na verdade, esse número ele sai em módulo. E do lado de lá, do lado direito, já está pronto, é a própria raiz quadrada. Né? E o módulo de um número quer dizer o quê? O módulo de um número ele nos fala que quem está aqui dentro
Se ele for positivo, o resultado também é positivo. E se ele for negativo, também também é positivo. Por quê? Porque módulo significa distância, né? Por isso que esse x aqui, ó, é mais ou menos a raiz de 2. Então, você pode pensar dessa forma. Vamos fazer com um número que tem uma raiz exata para você entender melhor. Então, vamos supor que a gente tem isso aqui. Então eu vou extrair a raiz quadrada dos dois lados. Beleza, então você extrai a raiz quadrada de x ao quadrado e a raiz quadrada de 4. Muito bem. A raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x. E a raiz quadrada de 4 é 2. Aí eu te pergunto, quais os números cujo módulo dão 2? Mais ou menos 2. X é 2, x e menos 2. Por quê? O que é módulo? Módulo é a distância do zero até o número que você está querendo. Ou a distância do número até o zero, dá na mesma. Então, quais os números que têm distância 2 até o zero? O menos 2 e o 2 aqui, ó. Tem 2 unidades de distância aqui para chegar no zero. E aqui também tem 2 unidades de distância para chegar no zero. Então, o módulo é isso aqui. É a distância até o zero. Então, eu quero que a distância seja 2. Logo, pode ser tanto menos 2 quanto 2. Ambos têm distância 2 até o zero. Tá? No módulo, o zero ele sempre vai ser sua referência. E no caso de você ter a raiz quadrada de 2, é o mesmo lance. Olha lá. Extrai a raiz quadrada aqui de x ao quadrado, raiz de 2. Ou seja, que eu tenho então que o módulo de x vai ser raiz quadrada de 2. Então, qual é o número, ou quais os números, que tem distância raiz de 2 até o zero? Bom, o raiz de 2 tem distância raiz de 2 até o zero. Só que o menos raiz de 2 também. Olha lá. Então, isso vale para qualquer número. Tá? Seja irracional, seja racional, o que você pensar é dessa forma que a gente analisa. Tá bom? Bom, então, tendo descoberto aí todas as soluções, a gente não pode esquecer justamente quem? Conjunto de solução. E o conjunto de solução, eu costumo separar os números, tá? Mas não está errado você escrever assim, mais ou menos 2. Também não está errado você escrever o número maior primeiro. Primeiro o positivo, depois o negativo. Por quê? Porque isso aqui é um conjunto, e conjuntos não se diferenciam um pelo outro pela ordem dos elementos, tá? Então, se eu colocar aqui a solução 3 e menos 3, é a mesma coisa. Tudo bem? Então, é assim que a gente resolve esse tipo de equação, quando o b é zero. Tá certo? Só passar para o outro lado e depois perguntar quais os números que ao quadrado vão dar esse valor. Dica: toda vez que o b for zero, a sua solução vai ser mais ou menos um número. Tá? E agora vamos para outra incompleta. Quando a gente tiver uma situação dessa daqui. Ó. Como que a gente faz quando for desse jeito? Né? Quando c for zero. Então, vamos colocar aqui alguns exemplos. Vamos colocar aqui, ó, 3x ao quadrado mais 9x igual a zero. 5x ao quadrado menos 4x igual a zero. Bom, em situações assim, veja que a gente não tem apenas um valor de x, a gente tem dois, né? A gente tem um x ao quadrado e um x. Um valor de x não, um tipo de x, né? Vamos falar assim. A gente tem dois tipos. Tem o x ao quadrado e o x. E a gente sabe que esses dois x não se misturam. A gente não pode juntar. Isso aqui não dá 12x quadrado. A gente só pode somar x quadrado com x quadrado. X com x. A gente só soma incógnitas que têm o mesmo expoente, né? Bom, dessa forma, a melhor maneira de resolver isso aqui é trabalhar com fatoração. Você olha, assim como eu expliquei no vídeo anterior, vê o que tem em comum nas duas parcelas. Ó, vamos ver nos números aqui. Ó. 3 e 9. Então, o 3 é o maior número que divide o 3 e o 9. Então, ele está em evidência. X ao quadrado e x. Então, o x é aquele cara que vai dividir o x ao quadrado e o x. Pronto. 3x tem que multiplicar quem para dar x ao quadrado? X. 3x tem que multiplicar quem para dar 9x? 3. Então, isso é igual a zero. Porque eu só estou mexendo do lado esquerdo, do lado direito ainda é zero. Tá? Quando você chega nessa situação aqui, a gente cai numa informação matemática muito importante, que é a seguinte: um número vezes o outro dando zero. Qual a certeza que a gente tem? Que pelo menos um deles tem que ser zero.
né? Se o resultado é zero, ou esse aqui é zero, ou esse aqui é zero. Os dois podem ser zero? Pode. Por quê? Porque 0 vezes 0 é zero. Mas não precisa ser os dois, basta ser apenas um. Então, quando a gente fatora, escreve dessa forma aqui, ó, como eu falei com vocês em vídeos anteriores, aqui eu tenho um número vezes o outro. Ah, então basta eu colocar aqui o número de fora é zero, ou seja, eu estou respondendo a pergunta que eu fiz. Ou o número que está lá dentro é zero. E é isso. Então, essa fatoração ela serve justamente para a gente fazer essa distinção aqui. Ó. Bom, passo o 3 dividindo, então x aqui é zero. E aqui passo o 3 para o outro lado subtraindo. Ou seja, x é menos 3. Então, sua solução é 0 e menos 3. Ah, então quer dizer que se eu jogar 0 nesse x ao quadrado e nesse x, o resultado é 0? É. Joga 0 aqui, ó. Isso aqui fica 0, isso aqui fica 0. 0 mais 0, 0. Joga menos 3 lá, ó. Menos 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 3, 27. Menos 3 no lugar do x aqui, ó, vai ficar menos 27. 27 menos 27, 0. Tá? Aqui agora, ó. Então, vamos lá. Quem que está em comum nos dois? Ó, não tem número em comum nos dois, porque 5 e 4, né, eles não conversam. Mas o x está em comum nos dois. Aí, quem que o x multiplica para dar 5x²? O 5x. E aqui ele multiplica o 4. Ah, então olha aqui, ó. A gente já tem que o x de fora é 0, ou eu tenho que quem está lá dentro tem que ser 0. Dessa forma aqui, passo o 4 para o outro lado, vai positivo. Então, passo o 5 dividindo, 4/5. Sendo assim, então, nossa solução aqui, ó, 0 e 4/5. Uma dica. Quando você tiver situações assim, o tipo de resposta sempre vai ser 0 e outra coisa. Tá? Sempre vai ser 0 e outra coisa. Então, eu não apaguei, então vamos voltar aqui. Quando você tiver uma situação assim, a resposta é sempre 0. Né? Quando B e C for 0, ali também vai ser 0. Quando você tiver a situação dessa, onde o B é 0, sua solução sempre vai ser do tipo mais ou menos um número. E aqui, note que nesse caso o C é 0, as suas soluções vão ser do tipo 0 e alguma coisa. Tá? Vamos pegar mais um exemplo aqui? Vamos pensar então em 3 meios x² igual a, vamos pegar aqui 8x. Vamos pegar menos x² mais 10x igual a 0. Bom, então vamos lá. Para você colocar em alguma coisa em evidência, é necessário que todos estejam do mesmo lado do igual. Então, esse 8x, ó, eu mando para cá. Então, 3 meios de x² menos 8x é 0. Certo? De duas, uma. Se você não quiser trabalhar com a fração, você pode multiplicar os dois lados por 2. Né? Para sumir com aquele 2 ali. Ó. Então, vai ficar 3x² menos 16x, né? Porque 8 vezes 2 é 16, igual a 0. Pronto. Quem que está em comum nos dois? Somente o x, né? Porque 3 e 16 eles são primos entre si. O único divisor comum deles é 1. Então, se eu multiplicar por 3x, vai dar 3x². Se eu multiplicar por menos 16, vai dar menos 16x. Daqui, o que a gente tem? Que o x, nossa, que seta feia, é 0, ou que o 3x menos 16 vai dar 0. Dessa forma aqui, ó, o 3x dá 16, passo o 3 dividindo, 16 terços. E acabou. Então, sua solução vai ser quem? 0 e 16 terços. Como eu falei, esse tipo de equação sempre vai gerar uma solução 0 e alguma outra coisa. Tá? E para fechar, poderia ficar aqui enchendo o vídeo de exercício, mas é tudo a mesma coisa, não muda. Vamos colocar em evidência aqui o x, né?
Quem que o x multiplica para dar menos x quadrado? Menos x. E ele multiplica o 10 para dar 10x. Olha lá. Dessa forma, a gente já tem que o x de fora já é zero, ou você tem que escrever esse ou, tá? Que menos x mais 10 vai ser zero. Passa esse 10 para o outro lado, ele vai negativo, né? Aí, como tem negativo dos dois lados, menos vezes menos dá mais. Portanto, nosso x é 10. Sendo assim, nossa solução vai ser 0 e 10, ou 10 e 0, certinho? Então, é assim que a gente resolve essas equações quadráticas, né? Equações de segundo grau incompletas, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Deixo aqui meu abraço e até a próxima.